Fala galera, eu sou o professor Michael, professor de língua portuguesa. Estou aqui para dar uma dica sobre fonema e letra. Mas antes disso, pedir para dar uma moral aí, dê o seu like, tá? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, beleza? Vamos lá, tranquilo então. Pessoal, fonema, direto assim ó, bem objetivo, fonema, som, somente isso, tá? Quando a gente fala em fonema, estou falando em som. Quando eu falo em letra, bom, aí todo mundo sabe, né? Letra, representação gráfica, é o que eu estou vendo, tá? E, X, E, M é representação gráfica, beleza? Então, aqui eu separei alguns exemplos, são 3 situações que a gente pode se deparar nessa questão aí, tá? Então, a primeira situação é aquela em que a letra pode ser igual ao número de fonemas, tá? E a situação em que letra pode ser menor que o número de fonemas e, por último, letra maior que o número de fonemas. Então, na primeira situação, eu peguei aqui a palavra poeta, tá? E aí eu coloquei aqui na transcrição fonética, nessas barras oblíquas aqui, e cada um desse espaço diz respeito ao quê? A um som, a um fonema, tá? Então eu tenho aqui um fonema, outro fonema e assim por diante, tá? Ou seja, um fonema ou um som, tá? Beleza? Então aqui, nesse caso, eu vou ter o som do P, eu tenho o som do O, eu tenho o som do E, do T e do A. Ou seja, eu tenho 5 fonemas. Eu tenho 5 letras, mas eu também tenho 5 fonemas, tá? Próximo exemplo, anexo. Esse aqui muda um pouquinho, é um pouquinho diferente, tá? Aqui no caso, letra menor que o número de fonemas. Se eu colocar na transcrição fonética, eu vou ter o som do A, eu tenho o som do N, eu tenho o som do E, mas aqui, pessoal, vamos parar aqui. Quando eu chego aqui, parece que eu tenho um sonzinho a mais ali no meio, não é? Anexo. Parece que eu tenho, né, um K, um som de K. Ou seja, eu tenho então um som a mais, que está aqui. Isso aqui é um fonema a mais que eu tenho. Por isso que eu tenho aqui o número de letras menor que o número de fonemas. Então, anexo. Então, eu tenho um som a mais. Ou seja, 5 letras e 6 fonemas. Último exemplo, passado, tá? Palavra passado, eu vou colocar na transcrição fonética, tem o som do P, do A. Aqui, pessoal, aqui é a diferença. Eu não falo passado, eu falo passado, como se fosse somente um som. Embora eu tenha 2 letras, mas eu tenho somente um som, tá? Então eu tenho somente um fonema. Aqui é que está o X da questão. Então eu tenho P, A, S, S, os dois no mesmo local, porque representa somente um som. Depois o som do A eu tenho aqui, o som do D está aqui, o som do O está aqui. Cada um no seu espaço. Então, nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 fonemas e 7 letras. Beleza, pessoal? Então tá, valeu, essa aí foi a dica de hoje. E até a próxima. Fui, galera!